Graça e paz, irmãos, pastores, missionários, obreiros, colegas de lida ministerial, de volta a mais um podcast Fé na Verdade. Este podcast nasceu também por conta da conferência Fé na Verdade, que anualmente é realizada pela igreja no nosso complexo de adoração e comunhão. E hoje nós temos o prazer e privilégio de receber o pastor Judiclei Santos, pastor da Igreja Batista Jardim Botânico do Rio de Janeiro e também fundador e presidente, líder da editora Pronobios. Nós vamos entrevistá-lo, vamos conhecê-lo. Ele mesmo foi um dos conferencistas da nossa conferência Fé na Verdade e nos abençoou grandemente com todas as suas conferências, o saber que Deus lhe deu, a exposição da palavra, o conhecimento da história. E hoje nós vamos ouvir um pouco da sua vida, do seu ministério e dessa editora que brotou, que nasceu no coração de Deus e que está dentro de uma visão de publicação de obras conservadoras, bíblicas e que com certeza serão, toda a literatura será uma fonte riquíssima de estudos para nós, pastores e professores, que ministramos a palavra de Deus. Pastor Judiclei, obrigado, prazer em tê-lo novamente aqui. A conferência que o irmão participou conosco foi uma bênção. Até hoje eu encontro os pastores colegas e eles dão testemunho de o quanto foram abençoados por Deus através da sua instrumentalidade. Você pode aí fazer uma saudação para os nossos colegas. Esse podcast é para todos, mas o público-alvo deles são pastores, missionários, pregadores da palavra de Deus. Meu caro pastor Jorge, antes de tudo eu quero tornar pública aqui a minha gratidão a Deus pela vida do irmão, seu ministério tão importante aqui nessa região do Brasil, que tantas vidas tem abençoado. Conforme o irmão disse, eu tive o privilégio de participar da conferência e saí daqui muito impressionado com o que eu vi e ouvi. Minha disposição foi estar com os irmãos para servi-los, mas fui eu quem fui grandemente abençoado, né? Então, eu louvo a Deus pelo que o irmão tem feito aqui, a graça de Deus sobre a sua vida. E esse ministério agora, com o podcast, com esse programa, eu oro para que mais e mais pessoas, não apenas de Manaus, do Amazonas, mas do Brasil, que de outros lugares do mundo de fala portuguesa, sejam também alcançados, porque nós precisamos, de fato, continuar investindo na vida dos pastores, dos obreiros, da liderança da igreja. Eu deixo aqui minha saudação a todos aqueles que eventualmente estão aí assistindo esse programa, que a bondosa graça de Deus seja sobre nós. Amém. Eu tenho dito à igreja, pastor, que se o apóstolo Paulo hoje estivesse vivo, provavelmente ele iria para um estúdio ao invés de fazer as viagens missionárias, porque hoje a internet tem muita coisa que não presta, lamentavelmente, inclusive com título cristão, né? Com aparência de piedade, mas negando e rejeitando o poder da piedade. E o que tem sido assim danoso no meio evangélico e de quem busca a sã doutrina, e muitos estão sendo iludidos, enganados. Agora, também programas como a nossa Constante TV há de chegar a lugares muito distantes. E enquanto essa porta estiver aberta, nós estaremos nela pregando a palavra de Deus. Mas, pastor, como foi que tudo começou na sua vida? Como você conheceu a Cristo? Como você entregou? Você foi criado num lar cristão? Você não teve uma vida com Deus e teve um encontro com Deus? Como foi a sua história de encontro com o Senhor? Bem, a minha história tem relação direta com o trabalho dos missionários batistas no Brasil. A Igreja Batista no Brasil nasce no século XIX, primeiro com a comunidade de americanos refugiados, americanos do sul dos Estados Unidos, no interior de São Paulo, mais à frente com o trabalho de missão, 1881 com William Begbie e 1882 com um homem chamado Zacharias Clay Taylor. E esses obreiros fundaram
Primeira Igreja Batista da Bahia, 1882. E a Bahia passou a ser, digamos assim, um grande campo missionário dos batistas. Taylor, por exemplo, plantou várias igrejas no interior, inclusive em Valença. E eu sou baiano, nasci na cidade de Jequié, e a cidade, ela tem uma igreja muito antiga, na verdade mais antiga do que a cidade. A igreja de origem, a primeira igreja batista de Jequié, na Bahia, ela é de 1901, início do século XX. E há outras igrejas naquele estado muito antigas. Então, os meus pais foram alcançados pelo Evangelho, meus avós, não é? Então, eu tive o privilégio de crescer num ambiente influenciado pela fé cristã. Eu tomei a minha decisão e submeti ao batismo em 1991. À época, quem me batizou foi o pastor Jesse Carlos Monteiro Costa, pastor por mais de 25 anos da PIB de Jequié, um notável homem de Deus. Então, em resumo, eu fui influenciado num lar cristão e minha conversão aconteceu na primeira igreja batista de Jequié, ouvindo o pastor Jesse pregando na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Então, fui batizado aos 13 anos. Estou hoje com 45, portanto já se vão aí alguns anos de caminhada cristã. E eu volto a dizer, graças ao trabalho missionário dos batistas no interior da Bahia. Muito bem. E você cresceu nessa igreja, foi discipulado, cresceu, trabalhou, serviu na igreja. Até quando você ficou lá na Bahia? Então, a igreja na Bahia, em Jequié, nós temos algumas igrejas. Eu fui apresentado na Igreja Batista Betânia, onde meus pais se casaram. Depois, meus pais compraram propriedade em outro bairro, nós começamos a congregar na Igreja Batista Betel. E mais à frente, minha mãe sempre foi funcionária do Hospital Prado Valadares, então para ficar próximo ao hospital, nós mudamos para o Campo do América, onde fica, no centro da cidade, a PIB de Jequié. Então, eu comecei a congregar na primeira igreja batista de Jequié no início da minha adolescência. Nós tínhamos ali em 88, 10 anos de idade. Então, foi na primeira igreja batista de Jequié que efetivamente eu aprendi com mais consistência os valores fundamentais da fé cristã, o Evangelho. Era uma igreja muito focada no trabalho missionário. Um dado muito curioso, né? De 1990 ao ano 2000, a igreja enviou da sua membresia mais de 100 pessoas para o campo missionário. Então, todo semestre era uma leva de pessoas indo para o campo, para os seminários, mais variados seminários do Nordeste, do Sul, para algumas agências missionárias. E, em algum momento, eu entendi que era a minha vocação também. Então, logo depois de ter completado 18 anos de idade, eu me voluntariei para trabalhar numa agência missionária, num período no Nordeste, Fortaleza. Fizemos trabalhos no interior do Piauí, no interior do Maranhão. E, então, assim, eu fiquei na igreja na minha juventude, até o dia da juventude, e então fui para o campo missionário como voluntário, mas depois, mais à frente, já no Rio de Janeiro, já estabelecido no Rio, eu fui para o seminário. Isso sem formação teológica? Na verdade, o que aconteceu? Essa agência missionária na qual eu participei como voluntário, era uma agência que tinha muita conexão com a igreja. A igreja, na verdade, ela tinha um trabalho missionário, que era um trabalho, assim, de 3 meses de formação e depois um período de voluntariado, de 15 dias, para estudantes, né? Que eles trabalham muito como os americanos têm, né? Que é trabalho de férias. Então, naquele momento, eu percebi que Deus estava me chamando, de fato, para o trabalho missionário. Eu foi uma experiência curta, de apenas 2 anos, e quando eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhar também como voluntário num projeto desse da igreja, lá no Santa Marta, foi quando eu conheci a igreja que, curiosamente, hoje eu sou pastor. A igreja, então, me fez um convite para que eu pudesse ir para o seminário e atuar como seminarista e apoiando um trabalho que existia ali em Botafogo. Então, foi tudo muito precoce. Eu saí da cidade com 18 anos e, aos 21, eu já estava no Seminário do Sul do Brasil. Então, assim, por um período de 3 anos, eu fiz esses trabalhos voluntários vinculados à igreja, mas primeiro no Nordeste, nesses 3 estados, Ceará, Piauí, Maranhão, e 2 anos lá no Rio, junto à comunidade de Santa Marta, em Botafogo. O que você
diria para jovens hoje, adolescentes, que estão recebendo de Deus a convocação, o chamado para o ministério. Alguns são tentados primeiro a fazer uma formação acadêmica, depois ir para o seminário. Outros entendem que a chamada divina deve ser priorizada, não é? E entrar de cabeça, mergulhar de cabeça no ministério. Foi assim que eu fiz, e me parece que você também. Em termos de orientação a jovens vocacionados, à luz da sua experiência. Eu acho que cada caso é um caso e existem histórias diferentes. No meu caso especificamente, eu acredito que aquela temporada de 3 anos, trabalhando como missionário no interior do Ceará, interior do Maranhão, né? Passei 2 meses em Codó, Timbiras e Coroatá. Curiosamente, 27 anos depois, pregando agora na Convenção Batista do Maranhão, conheci o pastor que me recebeu em 1996. Nos abraçamos. Rapaz, lembro de você, rapaz, tão magrinho, cabeludo. Pregando nas ruas e pregávamos nas praças, nas escolas e tal. E foi uma experiência muito rica, né? No início da sua juventude, você pregando o evangelho. Evidentemente que com inconsistências, com a inexperiência que é própria daquela idade, mas com a chama do evangelho, anunciando as verdades do evangelho. Então foi uma experiência muito rica. Quando eu fui para o seminário, aos 21 anos de idade, eu já tinha, digamos assim, uma experiência de trabalhar nas favelas cariocas, de trabalhar no sertão do Maranhão, no interior do Ceará. Então aquilo me ajudou bastante. Eu acho que o jovem, em linhas gerais, ele não pode abandonar os estudos, ele tem que estudar, ele tem que ter uma formação. Agora, é sempre válido considerar um período assim de uma viagem missionária, uma experiência transcultural, um trabalho voluntário junto a uma agência missionária, porque uma coisa é academia, outra coisa é a praça pública. Eu acho que ambas são importantes, então não são autoexcludentes. Então eu sempre recomendo, você precisa estudar, avance, cresça, leia, faça quantos cursos forem possíveis e úteis para a sua missão, mas essa experiência missional, ela enriquece bastante. Eu vi isso muito claramente no seminário. Então, elas estavam lá, os rapazes dos bancos da igreja indo para o seminário, sem uma experiência de pregação de rua, sem uma experiência do campo missionário. No meu caso, especificamente, foi uma experiência muito enriquecedora. Mas eu diria ao jovem que está nos assistindo, você precisa, primeiro, discernir os propósitos de Deus. Nós servimos um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que tem um plano para cada criatura, como a gente canta, né? Chamada providência divina. Enquanto o irmão estava fazendo essa pergunta, eu me lembrei do pai do presbiterianismo no Brasil, Abraham Simonton, né? O Simonton era filho de um deputado americano, médico, e ele se converteu, logo depois o pai faleceu, e ele tinha uma preocupação muito grande com a mãe, né? Mas o Senhor aqueceu o coração dele para ser missionário no Brasil, e ele ficou naquela tensão. Como é que eu vou compartilhar isso com minha mãe, né? Agora viúva, aquela situação toda. E quando ele foi procurar a mãe para partilhar esse desejo de vir para o Brasil, então a mãe dele teria dito, está no diário dele, né? Meu filho, não há loucura maior do que um homem fugir dos propósitos de Deus. Se é isso que Deus tem para a sua vida, você tem total apoio da sua mãe. E ele abraçou sua mãe e nunca mais a viu. Ele veio para o Brasil e lançou aqui a semente de uma igreja forte, pujante, que prestou muitos e tem prestado muito serviço ao país. Então, o jovem nunca pode perder isso de vista. A nossa vida é curta, breve e incerta. Muita gente quer ganhar o mundo e acaba perdendo a alma. Então, a coisa mais importante, seja numa grande metrópole, seja no interior, seja numa tribo, seja numa grande cidade, no sertão, no cerrado, onde for, no Brasil ou no mundo, o jovem cristão tem que ter essa plena convicção. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus implica em fazer a coisa com integridade, com excelência, com alegria, não é? E servir o Senhor com os dons e talentos que Ele mesmo nos dá. A providência tem seus caminhos. Então, olhando para trás em retrospectiva, só posso agradecer porque apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos, o que é inevitável, Deus foi muito generoso e eu se pudesse, repetiria tudo exatamente como foi, porque a igreja foi muito importante naquele momento da minha vida. A igreja
eu vi assim no pastor um evangelista. A igreja tinha 37 congregações. O pastor Jesse batizou 1000 pessoas no espaço de 25 anos. E a igreja viva, ativa, né? Num período com muitas limitações. A gente está falando de década de 80, década de 90. Talvez os mais jovens não saibam, né? Aquelas dificuldades todas de inflação, problemas econômicos, problemas políticos, limitações de todo tipo, mas a igreja maior do que esses problemas todos, e a igreja avançou, está lá até hoje, muito boa igreja, atualmente pastoreada pelo Adelso Santa Cruz. Muito bem. Pastor, também pensando nos vocacionados, a questão da vida familiar, não é? Os critérios para o casamento de um jovem vocacionado. Ninguém se importa a sentar-se na cadeira de um dentista, ninguém pergunta se é casado, se é divorciado, contrata um advogado, vai a um cardiologista. Pastor, não é? O seu conselho para o jovem vocacionado, pensando e lembrando que para o resto da sua vida, o seu casamento será fundamental no seu ministério. O primeiro conselho que eu daria a um jovem cristão é o conselho dado por um puritano chamado William Gurnall. Nunca se una a alguém que se recuse a se unir a Cristo. O jovem cristão e qualquer pessoa não pode ter a pretensão de ser mais sábio do que Deus. O casamento misto é um laço. É um laço. Então, recomendo ao jovem cristão que tenha sabedoria de esperar no Senhor e casar com uma pessoa que tenha as evidências do novo nascimento, com quem ele possa partilhar a vida e o ministério que o Senhor lhe confiar. Então, eu tive a alegria de encontrar uma pessoa com quem eu estou casado há 25 anos. Eu a conheci em Fortaleza, ela é carioca, deixou a gerência do cartão de crédito do Bradesco para servir no campo missionário. Foi ali que eu a conheci, ainda muito jovem, ambos. Nos enamoramos e decidimos nos casar. Nos casamos, estamos aí há 25 anos, somos os pais do Leonardo, garoto que completou agora 19 anos. Então, recomendo ao jovem, case no Senhor. Não é? A beleza passa, mas, como diz as Escrituras, a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, vale a pena esperar no Senhor, casar no Senhor, ter muita sabedoria. A gente vive numa cultura relativista. A catequese do cinema, a catequese midiática é sempre para banalizar o casamento, mas nós entendemos que o casamento é heterossexual, ele é monogâmico e vitalício. Por isso, tendo em vista a natureza do casamento, o homem precisa pensar muito bem antes de dar um passo dessa direção. Então, não ouçam todo esse sistema conspiratório contra o casamento. O casamento é bom, porque Deus o planejou. Agora, o casamento é entre dois anjos, entre dois pecadores. Há problemas que surgem inevitavelmente, mas a graça de Deus é suficiente para sustentar, como tem sido na vida de tantos, e eu posso dar esse testemunho. Casei-me jovem e faria novamente essa decisão, porque encontrei uma pessoa com quem eu pude partilhar e tenho partilhado a vida até então. Ok. Querido, nós voltaremos no próximo bloco, dando seguimento à entrevista. Nós vamos falar, então, nesse segundo momento do ministério pastoral, a visão pastoral. Fique conosco, voltamos em alguns minutos. De volta para o segundo bloco do podcast Fé na Verdade. Hoje, pastor Judiclei Santos, pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e fundador da editora Pronobis. Pastor, mais uma vez, obrigado. Tivemos aí a bênção de ouvir a sua experiência. Eu não tinha ouvido falar dessa igreja, mas fiquei impressionado com o número de vidas salvas e o número de vocacionados e de missionários enviados num curto espaço de tempo, né? Me atrevo até a dizer que isso caracteriza um avivamento, né? Com certeza. É um período de derramamento do Espírito para a salvação e também para a vocação. Mas, pastor, nós basicamente terminamos ali na questão do seminário. Como foi o seu impacto no seminário? Não é? O seminário
eu amava a palavra de Deus, e amo, graças a Deus, lia a palavra, e quando eu cheguei no seminário, eu tive um impacto negativo. Naquela época, década de 80, se você entrasse na livraria do seminário, eu me atrevo a dizer que 60% dos livros eram da editora Vozes, não é? A obra completa de Boff, de Clodovis Boff e Comblan e outros autores. A minha percepção foi de um certo desdém até para com as doutrinas fundamentais por parte de alguns. Eu tinha um professor que, inclusive, ele pediu, houve um momento lá de compartilhamento, eu falei como foi as circunstâncias que Deus me alcançou quando minha mãe estava possessa, e ele defendeu que não há possessão demoníaca, era dupla, tripla personalidade, e assim por diante. E aquilo foi um balde de água fria, mas graças ao Senhor eu não perdi o amor à palavra. Qual foi o seu impacto com o academicismo? Sua pergunta é muito, mas muito pertinente. Eu vou dar um passo atrás antes de falar desse momento no seminário. Naquele período de 3 anos antes de ir ao seminário, logo depois que eu me casei, Deus me deu a oportunidade de fazer um curso em Curitiba, um curso chamado School Bible, que era uma imersão bíblica. 5 leituras da Bíblia em 9 meses. Então, a Bíblia toda? Toda a Bíblia. Nós lemos toda a Bíblia em 9 meses, 5 vezes. É um curso produzido pelos americanos. Eu tive a oportunidade, recém-casado, ter essa experiência, eu e minha esposa, nesse curso. Então, quando nós voltamos de Curitiba para o Rio, e o pastor Euclides Schwartz Lima nos convidou para trabalhar na Igreja Batista do Jardim Botânico. Aí você já era casado? Sim. Então, quando eu fui ao seminário, eu já fui com, digamos assim, com uma imersão bíblica e com algumas convicções muito bem sedimentadas, inclusive no campo da teologia. Porque, providencialmente, quando eu fui voluntário, ainda solteiro, no Santa Marta, eu conheci um rapaz, se tornou um meu amigo, depois até um pastor presbiteriano. Ele foi de São Paulo para o Rio e levou a biblioteca dele para dentro da favela Santa Marta. Era uma biblioteca modesta, mas com alguns bons títulos. Fui lá na favela carioca que eu conheci Martyn Lloyd-Jones, Spurgeon, Arthur W. Pink. Comecei a beber nessas fontes conservadoras, de uma boa tradição teológica. Então, quando eu fui para o seminário, eu tinha uma leitura das Escrituras recente, fiz um curso de 5 leituras da Bíblia em 9 meses, imersão bíblica, o método indutivo, encontrando o tema central, o versículo central, estrutura, então só teologia bíblica. E as leituras que eu fiz da teologia sistemática e de autores consagrados. Então, quando eu cheguei no seminário, primeira turma dos anos 2000, o seminário estava em colapso. Nós tivemos 4 reitores em 4 anos. A teologia liberal já tinha devastado o seminário. Você entrou em que ano? Eu entrei no ano 2001, me formei no final de 2004. Então, naquele período, nós tivemos 4 reitores. O seminário estava em crise. Boa parte dos nossos professores não criam nas doutrinas básicas da fé, trindade, ressurreição de Cristo, inerrância das Escrituras. Então, foi um tempo difícil. Então, o impacto foi negativo no sentido de perceber o quão pernicioso é a teologia liberal. Eu vi vários colegas perderem a fé. Da minha turma, por exemplo, muitos daqueles não estão mais na fé, muitos pastores foram consagrados, depois se perderam no ministério. Para vocês terem uma ideia, um dos meus colegas, a monografia dele foi sobre a natureza pecaminosa de Cristo. E foi aprovado. Então o seminário já tinha se perdido. Mas eu tive sempre uma postura, e aprendi isso muito com o pastor Euclides, né? De respeitar a figura de autoridade. Eu estava ali para aprender, não estava ali para colocar pastor contra a parede, professor. Então, bem, o professor estava lá ensinando, fazia meu trabalho, graças a Deus tive boas notas, sempre respeitou os professores, e fui para a biblioteca. Como a igreja me deu o privilégio de estudar, eu recebi um salário para trabalhar como missionário da igreja e para estudar. Meu trabalho era estudar. Então, para o seminário, dava expediente na igreja, então eu falei, eu tenho que estudar. Então, meti a cara nos livros, fui lendo muitos clássicos da igreja, estudando material.
Então, assim, Deus me preservou naquele ambiente de liberalismo teológico. Então, aproveitei o contato com a visão interdisciplinar, né, com aquelas teologias todas, mas, como diz Paulo, retive o que foi bom e toquei o barco. Mas eu sei que muitos se perderam naquele período tão trevoso. O irmão falou da década de 80, então nos anos 2000, então a situação já estava ainda mais grave ainda. Hoje, graças a Deus, o seminário está dando uma guinada de volta a uma linha mais conservadora, porque por muito tempo os batistas declinaram. Nossos principais seminários se tornaram cemitério de pastores. Eu lecionei no Seminário do Sul de 85 ou 86 até 92, ética cristã e teologia do Novo Testamento, e tive alguns embates desagradáveis com alguns colegas, justamente porque realmente não partiam do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, mas encontrei também pessoas maravilhosas, como o pastor Pedro Moura e outros que eram conservadores. Foi um período também muito agradável. Mas hoje, qual é a sua linha teológica e qual a orientação, você, um editor de livros, que você dá em termos de direcionamento de leituras? Pois bem, é sempre bom a gente aprender com a história, né? Os czaristas russos diziam assim: quem só olha para trás perde um olho, quem nunca olha para trás perde os dois. Então, o liberalismo teológico nasceu na Alemanha como subproduto do iluminismo francês, que basicamente ignorava tudo que era metafísico e transformou o cristianismo simplesmente em questão ética, né? Então, o cristianismo foi literalmente esvaziado dos seus conteúdos de natureza sobrenatural. Então, o liberalismo teológico prejudicou muito. Houve uma resposta nos Estados Unidos, né? Primeiro no início do século XX com o fundamentalismo, que também não foi uma resposta muito adequada no curso do tempo, mas houve uma via média, o evangelicalismo, que afirma aquelas convicções básicas da ortodoxia cristã e busca dialogar com a cultura e responder os desafios do nosso tempo. Muda-se os métodos, mas a mensagem é a mesma. Então, nessa perspectiva conservadora, eu tenho aprendido com mestres do passado. Alguns homens são bem influentes assim sobre o meu ministério. Eu aprecio demais o Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? Li praticamente todas as obras dele publicadas. Tive a oportunidade de visitar a igreja dele por 2 vezes, né? O John Stott, um anglicano, muito bom professor também. Tive acesso às obras do Eugene Peterson, que me ajudou muito na área de espiritualidade, ministério pastoral, né? Também foram bons textos. Os clássicos dos puritanos, também muito úteis na questão da formação do pastor. E mais recentemente o trabalho de Capitol Hill, a igreja do pastor Mark Dever. Eu tive a oportunidade de fazer um curso, o primeiro curso de brasileiros lá, em 2015, foi a primeira turma do Weekender. Então, aquela eclesiologia batista, raiz. Então, essas influências são muito importantes no meu ministério. Então, sou um pastor batista, tradicional, conservador, bebo na tradição reformada, que é uma herança preciosíssima. Então, em linhas gerais, essas são as minhas influências e a minha perspectiva teológica é de um pastor batista, conservador, tradicional e de perspectiva reformada. Muito bem. Eu me identifico bastante com o que você diz. Eu estava bastante, eu diria assim, sim, o norte teológico, né? Porque recém-convertido, 2 anos no máximo, fui para o seminário, bem jovem, entrei com 18 anos e não vinha de um lar cristão, mas no meu primeiro ano eu fui a uma livraria evangélica no centro, que eu acho que não existe mais, perto da Catedral Presbiteriana, aquela praça ali, agora eu esqueci Tiradentes. até o nome. Praça da República? Praça da República, a Catedral Presbiteriana. E era um missionário inglês. E foi ele quem me apresentou Lloyd-Jones. E eu comprei, na época só tinha inglês, né? As exposições em Efésios. E quando eu me dei com a doutrina da eleição, eu digo, mas se esse homem crê nisso... Aí fui lá conversar com o missionário inglês
e ele me ajudou muito, me apresentou Spurgeon, e foi muito interessante, eu tenho uma grata recordação. Hoje, em termos, seria tão bom que todos pudessem ter muitos livros, né? Mas, lamentavelmente, não é a realidade de vários pastores. Qual a teologia sistemática que hoje você diria, as duas principais que você acredita que um pastor deveria ter, estudar constantemente? Olha, eu recomendo com muito entusiasmo a teologia sistemática do Wayne Grudem. É um pastor batista, conservador, perspectiva reformada, e por ser da atualidade, contemporâneo, ele dialoga muito com os desafios do nosso tempo. Curiosamente, das sistemáticas em evidência nesse momento, praticamente é a única que lida, por exemplo, com os dons espirituais, na doutrina do Espírito Santo. Agora, recentemente, passou por uma atualização. A gente não concorda com tudo que o Grudem escreve, ele não é inspirado, mas certamente é uma referência. É a sistemática mais lida nos Estados Unidos hoje, a teologia sistemática do Wayne Grudem. Existem obras clássicas de teologia sistemática, eu dou aula de teologia sistemática no seminário Martin Butzer, então eu tenho várias sistemáticas lá em casa, mas eu aprecio demais a do Wayne Grudem, e tem algumas que são assim mais especiais para mim pela minha tradição relacionada à Igreja Batista. A do Boyce, por ter sido a primeira teologia sistemática publicada na Convenção do Sul. Ele foi o mentor dos pioneiros batistas que vieram para cá. James Boyce estudou com Charles Hodge no seminário de Princeton, foi um gigante amigo de Spurgeon, um homem notável, presidente da Convenção Batista do Sul por vários anos. E a teologia sistemática do John Daggy, que são 2 volumes, a teologia sistemática e a eclesiologia. O John Daggy é o maior sistematizador do que é a identidade batista no campo da eclesiologia. Então, se eu pudesse indicar aqui para um pastor batista, leia Wayne Grudem, leia Boyce e leia John Daggy. Então, você vai ter 2 clássicos do século XIX, que tem um recorte muito específico e que apresenta com muita consistência a perspectiva confessional batista, e tem o Wayne Grudem, que é lido, inclusive, por outras tradições evangélicas. Aí está aí algumas boas referências. Mas nós estamos bem servidos de teologia sistemática hoje em português. É verdade. Eu gosto muito pela editora Shed, do Culver. É muito interessante também. Eu já tenho Erickson estudado. também é boa. Erickson também, Vida Nova. Então, comentários. Qual seria a sua indicação se um pastor pudesse ter só 2 coleções ou 2 comentários de cada livro? Qual a série que você indicaria? Rapaz, são tantos bons comentários. Infelizmente, ainda tem alguns para serem editados e publicados em língua portuguesa, né? Bem, nós temos uma série publicada pela Cultura Cristã de um homem chamado William Hendrickson. Foi um catedrático de língua grega, ele é muito consistente. A obra dele foi completada por um discípulo chamado Simon Kistemaker. Então, vale a pena adquirir esse material. Livro muito bom. Nós temos um comentário, que é um comentário expositivo do Warren Wisby. Isso vai ajudar muitos pastores que, por vezes, não têm condições de fazer uma exegese mais técnica do texto bíblico, então que é assim, um comentário mais homilético do que exegético. Então, essa obra já vendeu 30 mil cópias em língua portuguesa. O Warren Wisby. Por qual editora? Aqui no Brasil, ela é publicada pela Geográfica. Comentário homilético do Warren Wisby. Eu perguntei certa vez ao pastor Russell Shedd, o que o senhor acha do Warren Wisby? Aí Russell Shedd riu assim, altamente bíblico. Muito bom mesmo. E hoje, graças a Deus, nós temos muitos bons comentários. A Vida Nova tem feito um trabalho fantástico, né? Aquelas obras clássicas da Baker, da B&H, está sendo publicado pela Vida Nova, comentários exegéticos. Nós temos uma série da Vida Nova também, aquela série antiga, né? Cultura Bíblica. Sim. Então tem muitos bons livros. Eu diria, então, em linhas gerais, William Hendrickson, muito bom texto. Nós temos esse do Warren Wisby e tem uma série agora publicada pela Cultura Cristã também, que é uma série de teólogos recentes, Sproul, Hyken, enfim, e outros mais que também são comentários muito pertinentes para o nosso tempo. Na sua perspectiva, para fechar esse bloco, história da igreja, história da teologia, o que é que você
em termos de literatura, recomenda a importância para o pastor conhecer bem a história da nossa fé, para detectar as heresias modernas são vestidas de... São uma nova roupagem. Quem conhece a história vai detectar a origem das modernas heresias, né? Os pastores brasileiros e de língua portuguesa geral tiveram acesso à história da igreja, um clássico que é do Justo Gonzalez, né? História Ilustrada do Cristianismo. Eram 10 volumes, foi condensado, 2 volumes, Vida Nova. É uma introdução boa à história da igreja, né? Recentemente foi publicado um livro chamado História da Igreja ao Alcance de Todos, um bom livro também sobre a história da igreja. Tem um clássico, Cristianismo através do século. Então, 3 bons livros de história da igreja. História do Pensamento Cristão, Justo Gonzalez, 3 volumes, História do Pensamento Cristão. E se alguém quiser fazer uma leitura mais profunda, mais consistente, vale a pena ler o notável Yaroslav Pelikan. São 5 tomos, Tradição Cristã. Então ele pega da Igreja Antiga até a Igreja Contemporânea, fazendo uma pesquisa exaustiva e com muita consistência. Então, em português, não? Em português, já está em português. Por qual editora? Vida Nova. A Vida Nova, a Nova Vida. Eu sempre confundo Vida Nova e Nova Vida, que tem a igreja no Rio. Edições Vida Nova. A Vida Nova publicou esse material. Muito bom mesmo. A Pronobis vai publicar, me permita falar aqui, uma obra do Joseph Early Jr., História do Cristianismo, 600 páginas. Um pastor batista, muito capaz, historiador. E dele também um livro chamado Documentos da Tradição Batista. Ele fez uma coletânea dos principais documentos, fontes primárias de documentos batistas, desde o século XVII até o século XX. Uma coisa primorosa, deve estar saindo aí no futuro próximo. Ótimo. No próximo e último bloco, então, nós conversaremos sobre a Pronobis, vamos conhecer sua história, sua missão, vamos conhecer alguns dos bons títulos que ela vem publicando. Fique conosco, aguarde mais uns instantes, estaremos de volta. De volta, o último bloco do podcast Fé na Verdade. Hoje, aqui temos a presença querida e também ilustre do pastor Judiclei Santos, pastor da Igreja Batista Jardim Botânico no Rio de Janeiro e fundador da editora Pronobis, e nós vamos falar exatamente sobre esse ministério. Eu tenho aqui em mãos, é um lançamento inédito, né? Inédito. Chega a estar quente aqui, fresquinho. O Cristão em uma Era de Terror. Pastor, no primeiro ano do seminário, eu passei a ler os sermões de Lloyd Jones. E numa viagem em 1996 ao leste europeu, com o pastor Valdemiro Timichak, nós viajamos na Bielorrússia, na Ucrânia, em torno de 5.000 quilômetros viajando. E eu pregava quase todo dia. E ele se identificava muito. E ele me perguntou, onde você aprendeu a pregar expositivamente? Porque no seminário não se ensinava pregação expositiva. Eu disse, pastor, eu passei a ler Lloyd Jones. Quando eu citei Lloyd Jones, ele deu um tapa na perna, assim, exclamou, porque ele, jovem, foi para lá e toda sexta-feira ele ia ouvir a exposição de Lloyd Jones em Romanos, não é? E ele tinha grande identificação com o pastor Lloyd Jones. E realmente eu diria que o meu mentor, em termos de exposição bíblica, foi ele. Parabéns aí por essa. Vocês têm alguma outra publicação do Lloyd Jones? Nós vamos publicar uma série de sermões também dele em João. Mas essa é a primeira. Evangelho. E essa é uma obra fantástica. Ótimo, parabéns. Como surgiu, pastor Judiclei, como surgiu a Pronobis? Bem, eu, desde que comecei a fazer essas leituras na tradição reformada, eu percebi que nós tínhamos e temos muitos bons livros, mas existe um mundo inteiro de material ainda não publicado em língua portuguesa. Obras clássicas e outras obras estão nesse momento sendo produzidas, né? Tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos da América. Mas a minha intenção inicial e primária, além de
contribuir para que essas obras pudessem vir para a língua portuguesa foi primariamente em relação aos batistas. Não é? Eu sou batista de 4ª geração na minha família e percebi, e tenho visto isso com muita tristeza, que nós estamos numa fase muito complicada. Né? Nós perdemos a confessionalidade dos nossos seminários, o liberalismo teológico trouxe grande prejuízo, a pentecostalização das igrejas batistas, a falência da Juerp, então houve um gap muito grande. Eu falei assim, tem tantas obras extraordinárias que podem ajudar os batistas a ter uma visão mais ampla sobre a sua identidade, sobre a sua herança teológica. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. E assim, sem recursos, muito limitado, falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Eu gosto muito da palavra pronobis, significa por nós. O Calbart, né, que tem as suas limitações teológicas, mas ele dizia que é a palavra mais importante do Novo Testamento, né? É o por nós. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, pronobis, sendo nós ainda pecadores. A ideia de pronobis é a graça de Deus em nosso favor. Então eu falei, vou começar alguma coisa nessa direção. Agora, que livro começar? Aí eu lembrei da obra do James Boyce. O Boyce foi o fundador do mais antigo e mais expressivo seminário no sul dos Estados Unidos, seminário que hoje é presidido pelo Al Mohler, lá no Kentucky, em Louisville. Então, publicamos no dia 18 de março de 2020 a primeira obra, Teologia Sistemática do James Boyce. A sistemática que os nossos pioneiros leram. O Taylor, por exemplo, estudou com Boyce, com Brodus, com Benzion Mellin Jr., etc. e tal. Lançamos a editora, lançamos o primeiro livro, um mês depois, pandemia. Tudo fechado. Falei, meu Deus, e agora? Mas olha só como são as coisas, pastor Jorge. Em 4 meses, vendemos 1000 exemplares de Teologia Sistemática. Um fenômeno. Eu falei, ó, tem um caminho aqui. Aí começamos o trabalho, lançamos uma obra clássica do Andrew Fuller, que é o mentor da primeira Sociedade Batista Missionária da história, 1792. Lançamos Mobilização Missionária do William Carey. Começamos a lançar. E pela graça de Deus, 3 anos e meio depois, temos 50 títulos publicados. Então, obras... A Pronobis tem um DNA batista. Eu não publicaria jamais um livro, por exemplo, defendendo o pedobatismo. Então, tem um DNA batista, a gente quer oferecer literatura especialmente aos pastores batistas, mas servir a comunidade evangélica como um todo, razão pela qual um livro como esse Lloyd Jones vai servir a cristãos de qualquer tradição, porque são sermões preciosos, pregados num tempo de terror, né? Segunda Guerra Mundial até a Guerra da Coreia, em 1950. Então, nasceu assim, com a intenção de dar publicidade a outros títulos da tradição cristã que não estavam indo em português, mas especialmente a nossa rica herança batista, que por variadas razões ficou aí na bruma do tempo. Ok. Então são 55 títulos. São 50 títulos. 50 títulos publicados. Qual pastor, o site da Pronobis e as igrejas que desejarem o material? Vocês já publicam alguma literatura para a escola bíblica? Tem isso como plano, como meta, como propósito? Excelente pergunta. Então vamos lá, por parte. Vocês podem entrar no nosso site, que é www.pronobiseditora.com.br. É o mesmo endereço para as redes sociais, Instagram, YouTube, e Facebook e outras mais. E a nossa intenção, volto a dizer, é servir as igrejas. Então, nós estamos publicando esses livros, nós queremos agora entrar nessa área do magistério, via escola bíblica e tal. Nós publicamos a História da Confissão de New Hampshire, publicamos um livreto, que são símbolos de fé da Igreja Batista no Brasil, a Confissão e o Pacto, e vamos publicar, ano que vem, uma revista para estudo, pode ser na escola dominical, pode ser na quarta-feira, estudos de grupos menores, que é examinando a nossa confissão de fé de New Hampshire e o pacto. Então você vai entender a confissão de fé e o pacto batista. Esses 2 documentos são pivotais na nossa herança deixada pelos pioneiros aqui. Taylor traduziu a confissão de New Hampshire. Todas as igrejas batistas organizadas até 1986 têm na sua fundação esse documento. E o pacto, que está lá no certificado de batismo, né? Pacto das igrejas batistas. Quando é que surge isso? Surge com Benjamin Kitt, Inglaterra, século XVII. Então tem uma linha do tempo, porque a confissão define o que nós cremos.
O pacto define como nós vivemos, uma membresia pactuada. Então, a Igreja Batista Raiz tem uma confissão de fé, baseada nas Escrituras, e um pacto eclesial. Então, essa ideia de fé privativista não existe numa Igreja Batista tradicional. Então, você tem compromisso com Deus e compromisso com a igreja local. É firmado um pacto. E esse pacto das igrejas batistas é muito importante, razão pela qual, quando os pioneiros chegaram aqui, chegaram em 82 e no ano subsequente a traduzir esses dois documentos. Interessante. Eu vejo uma grande descaracterização dos batistas, algo que para muitos pode significar, não significar muita coisa, mas, por exemplo, hoje você solicita uma carta de transferência, não recebe, a comunicação entre as igrejas batistas já não importa tanto, a linha e a visão de cooperação está em declínio, o número de igrejas que hoje, por exemplo, não participam do plano cooperativo e da obra denominacional cresce bastante. Há realmente uma individualização, igrejas autônomas, independentes, rompendo com a nossa tradição. No Rio de Janeiro também assim, como você tem andado pelo Brasil, como você vê, e as obras, você também tem publicado obras resgatando o pensamento batista, mostrando, porque para muita gente, essa reaproximação dos batistas com a teologia reformada parece quase que uma inovação, ou nós estamos assim sendo cooptados pelos presbiterianos, o calvinismo presbiteriano, e assim estaríamos ignorando, não é, as nossas origens, as igrejas batistas particulares, a sua teologia, e grandes teólogos batistas que eram teologicamente reformados, né? Como você vê essas duas questões, esse distanciamento da eclesiologia, essa descaracterização e essa surpresa de muitos, né? Como se ser batista necessariamente tão somente fosse ser arminiano, né? Essa sua pergunta ela tem um grau de complexidade, daria um podcast só para rastrear essa problemática batista. Mas, em geral, o que eu poderia dizer é o seguinte: se Deus permitir, nós vamos publicar ano que vem. O Dever vai vir ao Brasil na conferência em outubro. E nós vamos publicar uma obra dele chamada Fundamentos Batistas. Na introdução desse livro, ele faz uma comparação muito interessante. O batista parece ser alguém que bateu o carro de frente, ficou em coma por um longo período e, quando acordou, só lembra de uma coisa: missões. Todo o restante foi apagado. Porque a obra missionária, embora seja o nosso DNA, nós somos os pioneiros nisso. O movimento missionário moderno começa com batistas no final do século XVIII. Todos os demais vieram na esteira dos batistas. A primeira sociedade missionária inglesa é batista, fundada por 12 homens, liderados por Andrew Fuller, o maior teólogo daquele tempo, segundo Spurgeon, e o principal missionário, o pai das missões modernas, William Carey. Todos eles eram reformados. Mas qual o ponto? A obra missionária tem sido usada como cortina de fumaça. Consciente ou não, missões, missões, missões. É evidente que tem que fazer missões. E de pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos anunciar o evangelho. Só que, qual é o evangelho que se anuncia? Que é o evangelho? Quem é Jesus Cristo? Quais são os valores, os princípios negociáveis da fé cristã numa cultura como a nossa, relativista do ponto de vista moral? Então, a teologia tem um valor fundamental. O modo de pensar influencia o modo de agir. Uma igreja que não tem confissão de fé, uma igreja que não tem doutrina, que não tem teologia, que não tem eclesiologia, que igreja é essa? Então a Igreja Batista virou um grande oceano com um palmo de profundidade. No mesmo bairro você tem 5 igrejas batistas, 5 igrejas distintas. Por quê? Os seminários foram catequizados por uma teologia nefasta, o liberalismo teológico. A cooptação da identidade progressista, né? Chamada onda esquerdista, marxista, revolução cultural. Também tomou as igrejas, muitas delas. E a pentecostalização. Então as igrejas batistas foram descaracterizadas. Então, qual tem sido nosso trabalho? Por exemplo, publicamos o Manual de Teologia e o Manual de Eclesiologia do John Dagg.
É a perspectiva histórica dos batistas. Por que nós somos credo-batistas? Porque defendemos a separação de igreja e Estado. A igreja batista não pode receber um tijolo do Estado. Desde o nosso nascedor foi sempre assim. O Estado é uma coisa, a igreja é outra. Dois ministros de Deus operando em funções distintas. Por que é que nós defendemos, por exemplo, a liberdade de consciência? O primeiro tratado a defender isso na história foi um batista, Thomas Hughes, lá, por conta disso foi preso, Roger Williams, na Inglaterra. Então, essa tradição, essa herança tão rica tem que ser objeto de estudos e são importantes para o nosso tempo. Só que a maioria das pessoas que se ufanam de serem batistas, acha que ser batista é cantar o hino do cantor cristão. Quando, na verdade, é muito mais amplo do que isso. Agora, veja, por exemplo, essa questão da teologia, da soteriologia. Os batistas nascem na Inglaterra, dois grupos distintos. Não nascem da ruptura do outro. O primeiro grupo mais antigo, com dois anglicanos se tornaram independentes, com o movimento separatista, o John Smith e o Thomas Hughes, romperam depois, vieram para a Inglaterra, fundaram lá, 1612, a primeira igreja batista, de perspectiva armeniana, por conta da influência dos menonitas na Holanda. Mais à frente surgiu a igreja dos batistas particulares. E você tem uma longa linha do tempo de batistas reformados. Os maiores nomes, William Carey, John Bunyan, John Gill comentou a Bíblia inteira, né? Spurgeon, Roger Williams, tantos gigantes, John Boyce, e os próprios pioneiros que para cá vieram, né? Mas, por conta dessas negligências todas, falta de literatura, falta de acesso às fontes primárias, muita gente acha hoje que essa questão da relação entre batistas e a tradição reformada é uma inovação, vamos tolerar, no máximo tolerar. Então, às vezes, como acontece em alguns circuitos, até mesmo perseguir, olhar para o pastor de perspectiva reformada como um leproso. Quando na verdade, Russell Shedd, todo mundo admira o Russell Shedd, era batista e reformado. Ainda pouco o irmão citou, por exemplo, Tim Chuck, um homem que todos nós respeitamos. Ia lá ouvir Lloyd Jones pregar o quê? As doutrinas da graça. Então, o que a gente precisa acabar é com esse cisma desnecessário. O indivíduo pode ser batista e armeniano, de acordo com a sua consciência. Ele pode ser batista e reformado, de acordo com a sua consciência. Então, acho que é preciso voltar às fontes primárias. Se o Senhor permitir, em março, no aniversário de 4 anos, nós vamos publicar uma obra do Dr. Tom Nettles, Os Batistas e as Doutrinas da Graça. É o título que a gente vai dar para português para ela, By His Grace. E esse livro ele vai mostrar, do século XVII ao século XX, uma linha do tempo incontestável. Essa obra é a obra-prima. São os 3 volumes dele? Não, né? Na verdade, ele publicou os 3 volumes sobre a história dos batistas, essa obra especificamente sobre os batistas e sua relação com a tradição reformada. Foi publicada em resposta a uma controvérsia no ano 2000, na Convenção do Sul. Pastor, na nossa conferência Fé na Verdade, ele foi preletor. É mesmo? Ele esteve aqui conosco. Que coisa boa, hein? E nos trouxe a palavra, foi muito bom. Ele publicou um livro para a gente também com o Bledson, né, o Confissão de New Hampshire. Um senhorzinho, até bem idoso, mas um homem fantástico. Nós temos 2 livros dele. Agora, pastor, interessante, você citou missões e o exemplo aí dado pelo Dever, mas há um receio muito grande, porque, de fato, como no catolicismo, nós não adoramos os santos, nós só veneramos. Não, a teologia reformada ou calvinista, ela não é inibidora de missões, mas os grandes pioneiros foram. Mas, na prática, se observa, lamentavelmente, que muitas igrejas, eu tenho 2 amigos pastores, um na Inglaterra, eu tive a oportunidade de pregar em 10 igrejas lá, quando eu era missionário em Portugal, igrejas só de idosos fechando, e igrejas assim, com uma visão mais hiper calvinista do que propriamente calvinista. E nos Estados Unidos, um amigo, ele tem aversão às doutrinas da Reforma, porque ele viu na sua cidade as igrejas morrerem, porque elas estagnaram mesmo, não é? Conjugar a boa doutrina com o fervor missionário já fez parte da nossa identidade, da nossa história. Eu acredito que resgatar a sã doutrina, a boa doutrina, e não perder o fervor evangelístico, essa paixão pelas nações,
é o ideal alcançar. As suas últimas considerações, pastor, sobre essa esse é um ponto realmente bem sensível, porque de fato existe o fenômeno do hipercalvinismo, que é uma distorção das doutrinas da graça, não é? Porque, perceba, o maior expositor desses temas foi o próprio apóstolo Paulo, e foi o maior plantador de igreja, o maior evangelista. Então, é inconsistente afirmar a doutrina da soberania de Deus como sendo autoexcludente a responsabilidade de pregar e do pecador se arrepender. Então, historicamente, nós tivemos grandes nomes da tradição reformada, como os principais missionários do século XIX, o século das missões, eram todos reformados. Agora, existe esse perigo de, em nome de uma doutrina da soberania de Deus, cruzar os braços, o que é completamente inconsistente com um mandato claro. O Senhor deu uma ordem para a igreja: pregar o evangelho, essa é a nossa missão. Agora, o fenômeno do esvaziamento das igrejas na Europa e nos Estados Unidos, embora tenha pontualmente uma relação com o hipercalvinismo, já é um problema mais amplo. Isso tem a ver com o secularismo teológico, o secularismo de modo geral, tem a ver com a questão da cultura, do abandono, né? Uma geração inteira que abandonou o evangelho. Então, é um negócio mais amplo. Agora, curiosamente, quando a gente vai para a Europa, as igrejas que estão crescendo lá ainda se mantêm. O próprio Tabernáculo Metropolitano em Londres, no meio dessa efervescência de secularismo. Nos Estados Unidos, o John Piper, que foi uma referência hoje nesse campo da teologia, do resgate da tradição reformada, o homem, o tempo todo falando sobre missões, alegrem-se os povos, né? A conferência dele que está fazendo agora, uma conferência reunindo jovens até 40 anos para enviar para missões, a Conferência Cruz, mobilizando os jovens para o campo missionário. Então, existe de fato o perigo de, em nome da tradição reformada, acontecer um arrefecimento da obra missionária. Mas não são elementos autoexcludentes. Não é porque houve na história e existe o risco de acontecer novamente que a gente deve abandonar essas doutrinas, porque elas, muito pelo contrário, nos encorajam, né? Como é que eu vou me sentir animado para pregar alguém que eu sei que está morto em seus delitos e pecados? O que me anima a pregar é saber que Deus pode trazer à vida aqueles que estão mortos soberanamente. Então, o perigo existe, mas a gente não pode, não são questões autoexcludentes. E gera grande dependência do Senhor, né? Completamente. Ter absoluta certeza da nossa total impotência diante do homem perdido, sem Deus e sem salvação. Pastor Judicley, muito obrigado por estar conosco. Eu quero recomendar a todos que divulguem, não é, a Pronobis, as obras, comprem, leiam, estudem, porque é um trabalho que merece apoio, incentivo e encorajamento. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.